primeiro encontro do Lanterna Mágica, né, e o filme, né, que a gente vai ver hoje é o filme número 1 da trilogia Matrix, né. Então a proposta, a princípio, não é ver os outros filmes. Talvez dentro do caminhar, no nosso caminhar, a gente se interesse em algum momento para ver os outros, né, mas não é o propósito ver todo o Matrix, todas as 3 os 3 filmes, cada um tem elementos simbólicos diferentes, todos são interessantes, né. Inclusive agora está se filmando o Matrix 4, né, então anos depois, né, está vindo um quarto Matrix nesse momento, então está se filmando. Mas a ideia é a gente ver esse primeiro, né, falar, eu pedi para as pessoas verem antes, né, então que a gente possa conversar um pouquinho sobre esse primeiro filme, né, que foi um filme muito importante, hã, hã, dada ele foi feito em 99, né, então é um filme de 99, hã, feito por 2 diretoras, né, que são irmãs, que é a Lily e a Lana, né, Wachowski, difícil de pronunciar o nome, Wachowski. E assim, é bem interessante, né, porque tem uma série atualmente na Netflix que eu gosto muito, que é da autoria delas, né, onde se discute muito a questão de gênero na no no que é a Sense8, o nome da série, né. E daí, assim, as irmãs, né, elas, são diretoras transgênero, então é super interessante, porque eu acho que tem um olhar inovador desde o Matrix, né, eu acho que perpassa por essas questões, e que eu acho que lá no Sense8 fica muito evidente essa discussão, né, mais da questão de gênero. Mas eu acho que o olhar é que é tecnológico, mas é humano também, né. Eu acho que Matrix, apesar de ser um filme super tecnológico, é um filme que tem um olhar humano, hum, importante, um olhar, que passa por questões do ser humano, hã, e que é daqueles filmes, eu acho que ele serve para tanto para o público que não quer pensar nessas questões, né, então, tem um nível de linguagem desse filme que ele vai servir para aquelas pessoas que gostam de filme de aventura, que um filme que tenha uma certa violência, que vai ter tiroteio, arma, etcétera, uma coisa bem de aventura, né, com certo suspense também, um pouco de violência, umas pitadas, assim, mais fortes de violência, mas ele serve, se tu vai ver nas entrelinhas, né, ele é um filme que está falando de questões filosóficas muito importantes, né. Então, eu acho que essas irmãs, elas têm essa característica, e eu acho que isso vem, é uma impressão minha, eu não li nada sobre isso, tá, mas a sensação é que isso perpassa uma experiência pessoal, né, e que obriga, que existe um processo nelas de autoconhecimento que vem perpassado nos filmes, né, que elas fazem, e em especial, então, o Matrix, eu acho que o primeiro filme do Matrix vai ficar com isso muito claro, né, muito forte, assim. Então, ele é um filme que, nossa, fez uma história dentro do cinema, dadas as perspectivas, ele tem um monte de efeitos especiais que, na época, eram super inovadores, né. Então, ele vem com uma reflexão, né, que deixa, assim, as pessoas perplexas naquele ano de 1999. Então eu me lembro quando chegou esse filme que as pessoas estavam impactadas com o filme, né, porque ele trazia uma linguagem nova, e ele trazia uma mensagem, né, essa coisa que eu disse que é duplo, né, não era um filme só de aventura, ele deixava uma inquietação por trás, né, e essa inquietação era coisa interessante, porque era uma inquietação, uma questão, né,
a respeito da realidade na nossa relação com a realidade, o que que é exatamente essa realidade. Mas também ele é um filme que vai seguir o roteiro, né, da jornada do herói com muita clareza, né, então também, a gente aqui no grupo, a gente fez um um processo de 12 encontros, né, com a jornada do herói, que vocês inclusive podem resgatar isso olhando, né, nos vídeos da jornada do herói que tem lá no canal do YouTube, se alguém quiser olhar cada um desses passos, a gente tem passo a passo lá trabalhado, né. Mas então, a jornada do herói ela é tanto um roteiro interno de autodescoberta, um roteiro alquímico, né, de autodescoberta, de quando a gente é chamado por algo que a gente quer mudar na nossa vida, para algo que nos chama para o desconhecido, algo que nos traz, assim, que: "Nossa, eu sinto uma necessidade de tá tudo bem na minha vida, mas tem alguma coisa que não está bem, que eu não sei explicar, então eu tenho que mudar algo na minha vida", né. Então, isso é o chamado do herói. E daí, a partir desse chamado, quando a gente decide realmente entrar num processo, numa viagem que pode ser interna ou externa, de modificação, onde a gente busca algo que às vezes a gente nem sabe muito bem o que que é, mas que tem a ver com a nossa essência, com a expressão da nossa identidade, né. Então, esses passos que foram estudados por um cara muito estudioso de psicologia, de literatura, hã, de arquétipos, que é o Joseph Campbell, né. Então o Campbell, ele estudou, assim, várias mitologias no mundo inteiro, ele, viu várias histórias que eram contadas em todas as culturas, e ele viu que a maioria das histórias seguia esse roteiro, né, que daí então ele revela isso, né, ele deixa isso muito claro, e então a partir daí também muito da literatura e principalmente muito do cinema vai utilizar esse roteiro, porque ele é um roteiro, hã digamos que facilita as pessoas entenderem a história e faz sentido para as pessoas, né, porque as pessoas se identificam com a jornada do herói, porque todas as pessoas fazem a jornada do herói. A partir do momento que tu sai do útero, tu está numa jornada do herói, a vida da gente é uma jornada do herói, né. Então, se a gente, ver alguém fazendo essa jornada, né, um personagem fazendo essa jornada, existe um maior processo de identificação. Existem roteiros que não vão usar exatamente a jornada do herói, ou vão usar só uma parte da jornada do herói, mas o Matrix ele tem muito claro quase todos os passos, tá. Então a gente vai dar uma olhada nisso, mas vai olhar nisso já do ponto de vista de: "Bom, o que que tá se falando aqui?". Eu não quero, assim, exatamente analisar a jornada do herói, no sentido de a gente conhecer a jornada do herói, mas sim, que a gente possa olhar a jornada do herói no Matrix como quais são as mensagens que eu posso tirar dessa jornada para o meu desenvolvimento pessoal, para a minha jornada pessoal, né, a jornada de revelar quem eu sou. Então, aqui tá os passos, né, então a gente como é que é a jornada do herói, basicamente, vou explicar rapidinho, né, então, o herói, né, o herói que somos nós estamos no mundo comum, né, no mundo cotidiano, no mundo que a gente já conhece. O que que é o mundo comum? O mundo comum é o mundo que a gente já conhece, né. Aqui a gente já domina todos os códigos dele, então às vezes a gente está super adaptado a esse mundo comum, né. Mas, em geral, a pessoa que é o herói que vai ser chamado, né, ele está adaptado, mas ele não está tanto adaptado, porque ele mesmo que ele esteja feliz e tudo, tem uma coisa inquietante nele, tem alguma coisa que ele não se sente plenamente bem. E daí surge uma situação, né, uma situação onde ele se sente chamado para uma aventura, que pode ser simplesmente um convite a uma viagem, ou alguma coisa que acontece sem ele esperar, ou algum convite que acontece,
algo que tira ele dessa necessidade de continuidade nesse mundo que está tudo estabilizado, né. Daí o que acontece? Em geral, existe uma recusa desse chamado, a pessoa fica em dúvida, a pessoa diz que quer e não quer, ela fica pensando se aquilo é para ela mesma ou não, né. Aí depois ela, encontra, quando ela decide ir, então ela encontra o mentor, né, o mentor é aquela pessoa que vai aconselhar o herói, que vai dizer: "Olha, tem que ser assim", é uma pessoa que já foi para esse mundo desconhecido, né, e daí ele vai auxiliar o herói nisso. Daí depois ele vai cruzar o limiar, ou seja, daí ele entra no mundo desconhecido, né, em geral essa entrada, não tem volta, né, então é meio como cair de paraquedas, depois que tu atirou já não tem como voltar, né. E daí nesse mundo desconhecido, a pessoa não conhece os códigos do mundo, não conhece nada desse mundo, tem que ir fazendo amigos, vai descobrir aliados e vai descobrir também inimigos, né. E aos poucos, à medida que ele vai conhecendo os códigos desse mundo novo, né, ele vai se aproximando daquilo que foi o chamado original, aquela coisa que ele foi buscar nessa aventura, né. Em geral, isso tem a ver com buscar a si mesmo, a grande aventura é buscar a si mesmo. Quem sou eu, né? Então, daí tem uma grande luta, um grande momento, que pode ser um momento explícito, como em Matrix é uma luta, né, mas pode ser por exemplo, num filme mais intimista, pode ser um conflito interno, hã, algo que eu não queria mais fazer e que aquilo lá se eu, por exemplo, a pessoa tem um vício, daí é aquele momento onde ela é provada, ela não quer mais fazer aquilo, repetir aquela atitude, mas daí naquele momento ela tem um conflito interno muito forte, né, então pode ser também num nível muito intimista, né. Daí depois, então ela nesse momento tem um processo de morte e renascimento, porque a pessoa ela nesse momento ela encontra os potenciais que ela veio buscar, mas ela tem que morrer para aquele mundo antigo para ir para o mundo novo, né. E daí, então, ela recebe a recompensa, né, que é o reconhecer a si mesmo, hum, dentro dessa nova identidade, dessa identidade revelada, né, e também, também ter o reconhecimento dos outros, né. E daí começa a volta para casa, né, e essa volta para casa, então, é uma grande opção para onde é que eu estou retornando, né. Eu vou retornar para aquela casa de saída, né, ou essa volta para casa é a volta para mim mesmo, né. Então, tem todo esse processo do retorno, e nesse processo de retorno, então, existe um processo quase de voo também, né, porque é onde eu consigo, né, olhar de cima todo o processo que eu vivi e ter uma coerência da totalidade do processo. Esse voltar para casa, eu volto com o elixir, eu volto com a capacidade de curar, né, e isso é um benefício para mim próprio, mas pode ser para minha comunidade também, para a comunidade que me cerca. Então esse é o caminho do herói, né. Fiz muito rapidinho, a gente levou 12 encontros para ver tudo isso, tá. Mas esse filme também, né, ele vai falar, né, a gente pode fazer uma leitura dele também pela alegoria da caverna de Platão, né, porque, o Matrix, ele vai falar justamente disso, né, o centro da questão de Matrix é que aquilo que a gente chama de realidade não é a realidade, né. Que a realidade, ela é algo, né, que está encoberto por uma ilusão, Então, o que que acontece, né, resumidamente, né, houve um momento da história da humanidade onde as máquinas, né, a inteligência artificial tomou o poder, houve uma grande guerra entre humanos e máquinas, e as máquinas, venceram, né. E daí os humanos, para que as máquinas não tivessem energia,
porque a energia vinha do Sol, né? Os humanos queimaram o céu para não ter a fonte de energia mais disponível para as máquinas. E daí o que acontece é que as máquinas passam a utilizar os humanos como fonte de energia, então criam uma realidade virtual para que as pessoas permaneçam dentro de casulos, onde essa energia fica sendo roubada, e a pessoa tem uma ilusão de que está vivendo, mas ela na realidade não está vivendo. Ela está amarrada dentro da caverna de Platão, né? Então, o que acontece? A alegoria é essa, né? Então, de que aqui, né, existem esses seres humanos amarrados desde sempre dentro de uma caverna, olhando os reflexos, né, de alguns objetos que são passados entre uma fogueira e a parede. Então, as sombras são projetadas, e como eles nunca viram nada, eles acham que essas sombras são a realidade. Tá? Então, até que uma pessoa consegue se libertar, que é um herói, que ele recebe um chamado, ele está insatisfeito com aquela... Ele diz, a realidade não pode ser só isso, né? E daí, então, ele sai da caverna, né? Ele consegue se libertar, ele sai da caverna, e inicialmente ele fica cego quando ele vê tanta luz, né? Mas aos poucos os olhos dele se habituam, né? E daí ele consegue enxergar o mundo muito mais amplo do que aquelas pessoas que estavam lá dentro da caverna. E daí diz que ele volta para tentar buscar os companheiros, tá bom? Mas a gente não vai entrar assim super profundamente nessa alegoria, mas assim ela é muito importante ser mencionada para o filme, tá? E eu depois no prosseguimento do nosso trabalho a gente vai aprofundar mais nessa alegoria através de outro filme, tá bom? Que é o nosso próximo filme. Mas eu gostaria nesse momento, eu gosto de passar filmes também, tá? Então, eu gostaria de passar um extrato de filme, um fragmento de um filme, que não é o Matrix, mas que fala da alegoria da caverna nos tempos atuais, tá? Então, eu vou tirar um pouquinho da nossa apresentação e vou colocar um vídeo para vocês, tá? Que é um vídeo onde o Saramago, tá? Que é um autor que eu amo muito, né? Ele fala da Caverna de Platão, tá? Então, é que eu acho, e faz uma relação com os nossos tempos. E nesse filme que eu vou mostrar, tem a fala também de um outro cara, que é o Wim Wenders, que é um diretor alemão, né? Os dois estão falando dessa realidade que não é a realidade manipulada, tá? Então, eu vou mostrar para vocês, só um pouquinho que eu não habilitei o som, daí não adianta. Se eu não habilitar o som, não vai aparecer o som para vocês, e daí não adianta. Ok, vamos ver. Espero que não venha comerciais, se vier, daí vocês tenham paciência, que eu vou sair do comercial quanto antes, tá bom? Então, vamos ver. Eu estava num restaurante em Lisboa e estava sozinho até, e de repente eu pensei, e se nós fôssemos todos cegos? E depois, praticamente no segundo seguinte, eu estava a responder, eu respondi a esta pergunta que tinha feito, mas nós estamos realmente todos cegos. Cegos da nossa própria, cegos da razão, cegos da sensibilidade, cegos, enfim, de tudo aquilo que faz de nós não um ser razoavelmente funcional no sentido da relação humana, mas pelo contrário, um ser agressivo, um ser egoísta, um ser violento. Isso é o que nós somos. E o espetáculo que o mundo nos oferece é precisamente esse. Um mundo de desigualdade, um mundo de sofrimento, sem justificação. É melhor, com explicação, podemos explicar o que se passa, mas não tem justificação. O que eu acho é que nós nunca vivemos tanto na caverna de Platão como hoje.
Hoje é que nós estamos a viver, de facto, na caverna de Platão. Porque as próprias imagens que nos mostram a realidade, de alguma maneira, substituem a realidade. Nós estamos no mundo a que chamamos o mundo audiovisual. Nós estamos, efetivamente, a repetir a situação das pessoas aprisionadas ou atadas na caverna de Platão, olhando em frente, vendo sombras e acreditando que essas sombras são uma realidade. Foi preciso passarem todos estes séculos para que a caverna de Platão aparecesse finalmente num momento da história da humanidade, que é hoje. E vai ser cada vez mais. Well, we see so many things out of context. Most of the images we see them out of context. Most of the images we see are not trying to tell us something, they're trying to sell us something. Actually, most of the stuff we see, magazines, television, they're trying to sell us something. But the most basic human need is that something is telling us something. Like a child, when it goes to sleep, it wants to hear a story, not so much because it cares about the story, but the very act of storytelling creates security and comfort. And I think even when we grow old, we still love the comfort and the security that comes out of any story, whatever it's about. The structure of the story creates meaning. And most of our life happens without much meaning, so we're all sort of craving for meaning. Podemos ter no futuro, em pouco tempo, qualquer coisa como 500 canais de televisão. E que isso é realmente notável, digamos, do ponto de vista, sei lá, do que se quiser, do divertimento, da informação, da cultura, digamos, e podemos imaginar até, embora eu tenha algumas dúvidas sobre isso. E eu disse, pois, acho isso importantíssimo, realmente, mas vamos imaginar que eu recebo em minha casa 500 jornais todos os dias. Se eu fizesse uma coisa dessas, as pessoas diriam que eu estava louco. Como é que eu posso ler 500 jornais todos os dias? E que conclusões tiro eu da leitura de 500 jornais todos os dias? Impossível. Nem eu tenho tempo para isso, nem teria proveito nenhum se me entrassem dentro de casa esses 500 jornais. I think it's the same with all the other stuff that we have too much of. I mean, we have too much of many things these days. And the only thing that we don't have enough of is time, but I mean, most of us have too much of everything. And too much of everything means you get numb. And the overflow of images today means that basically we are unable to pay attention. Basically, we are unable to be touched by images. And stories have to be extraordinary to touch us today because simple stories, we just can't see them anymore. Vivemos todos numa espécie de Luna Park audiovisual, onde os sons se multiplicam, onde as imagens se multiplicam e onde nós mais ou menos, creio eu, que nos vai acontecer e onde mais ou menos nos vamos cada vez mais a sentir-nos perdidos. Perdidos, em primeiro lugar, de nós próprios e, em segundo lugar, perdidos na relação com o mundo. Acabamos por circular aí sem saber muito bem nem o que somos, nem para que servimos, nem que sentido tem a existência. Gasto uma grande parte do meu dia aí no jardim, aí fora, a olhar para as plantas, a acompanhar sobretudo o crescimento delas. Esta preocupação minha com aquilo que cresce, e neste caso estou a falar, digamos, das plantas,
e aquilo que está a passar nas plantas, a flor, o fruto, enfim, tudo isso, se está mal, se tem alguma praga, se tem qualquer coisa, enfim, tudo isto. E, sobretudo, esta atenção muito particular ao crescimento da árvore, ou da planta em geral. No fundo, talvez tenha uma outra razão que eu não tinha pensado antes, nunca. Que como, enfim, tenho 77 anos, não? Como a minha vida se vai aproximando do fim, é como se eu tivesse a necessidade de assistir, de ver aquilo que de alguma forma está ainda no princípio, porque está a crescer. Eu desço ao jardim só para estar, ver, e algumas vezes até não direi falar com elas porque elas não me respondem, mas comentar, digamos mais ou menos em voz alta, como é que estão, se têm bom aspecto, se não têm bom aspecto. É uma coisa um pouco pateta, se calhar um pouco ridícula, mas enfim. Bem, então, para ajudar na nossa reflexão, né, pessoal? Então, quero voltar para a nossa apresentação. Então, vamos entrar um pouquinho no Matrix, né? Matrix é uma distopia, hoje em dia se fala muito em distopia, né? Então, o que é uma distopia? A distopia é geralmente uma história futurista, né? Que vai falar de algo, né? De um mundo tenebroso, de um mundo horrível, de um mundo caótico, de um mundo destruído, né? No futuro, né? Então, assim como a utopia vai falar de algo maravilhoso, que eu imagino que eu projeto no futuro, um mundo melhor no futuro, a distopia vai falar justamente do contrário, de um mundo horroroso, de um mundo terrível, né? Que está lá no futuro. E para que serve, então? Por que a gente gosta tanto de distopia, né? É um gênero que está cada vez mais em voga, as distopias, né? Então, as distopias, elas, assim como as utopias, elas servem para a gente ter uma visão, um cenário de futuro, né? Então, muitas vezes, as distopias, elas nos servem para dizer assim, olha onde é que a gente pode chegar, né? Olha onde é que olha o que a gente pode estar construindo. Será que a gente quer chegar aí? Então, a distopia ela também nos serve como um sinal de alerta, né? Assim como a utopia nos serve como um guia de um sonho, né? A distopia nos diz assim, por onde a gente não tem que andar, né? E como diz o Saramago no vídeo, né? Me parece que assim a mensagem de Matrix, né? Não está tão longe, né? É uma mensagem simbólica, obviamente, mas ela não está tão longe do que a gente vive na realidade, né? Porque, sim, nós vivemos num mundo hoje mais do que nunca, e o Saramago já não está mais nesse mundo, né? Ele faleceu já faz alguns anos, então aquele filme, aquela imagem, ele falando faz tempo, né? Então, nós podemos dizer que hoje a gente vive numa caverna de Platão bem mais intensa do que quando o Saramago falou anteriormente, né? Na época que o Saramago chegou a essa conclusão de que hoje nós vivemos na caverna de Platão, né? Por quê? Porque a gente está num mundo onde as informações são todas muito manipuladas, né? Então, a questão da informação no nosso mundo, ela está falando disso, né? Ela está falando esse excesso de informação, essas informações que são manipuladas o tempo todo para conduzir as pessoas para todos os lados, né? Então, para fazer as pessoas fazerem coisas que elas não querem. Então, isso, né, é um mundo de ilusões e isso é a própria Matrix, né? Então, quando aparece essa cidade, esse cenário dessa cidade destruída, que é o que está acontecendo, que é o que
é a realidade, e aparece a cidade bonita, construída, as pessoas andando, participando da vida, né? Aparece isso como uma realidade virtual, uma realidade criada pelas máquinas para manter os seres humanos ali presos naqueles casulinhos, né? E tirar a energia desses seres humanos, quase uma vampirização, né, desses seres humanos. Então, a gente pode pensar nisso como uma grande metáfora do que a gente vive hoje, né? E chegar à conclusão de que não está tão longe assim, né? Do que essa mensagem que vem numa forma muito metafórica, muito simbólica, né? Ela, na realidade, ela pode ter muito a ver com o que realmente a gente vive de fato. Então, daí o personagem principal, né? Vamos começar a entrar na questão da jornada do herói, né? Então, o nosso personagem principal é o Mr. Anderson, né? O Mr. Anderson, que é um hacker, né? Então, ele trabalha numa empresa, né? Que se chama Megacortex. O nome é bem interessante, Megacortex, né? Então, tem várias coisas muito simbólicas nesse filme, né? Mas, então, o que acontece, né? Ele tem essa dupla vida, ele trabalha nessa grande empresa, né? Mas, ao mesmo tempo, ele é hacker, né? Então, ele sabe entrar no sistema e mudar esse sistema de informações, né? E ele é um hacker muito habilidoso. Então, o que acontece? Ele chama a atenção, né, de um grupo de pessoas que sabe da Matrix, porque a essas alturas ele não sabe da Matrix, quase todas as pessoas não sabem da Matrix e vivem numa grande ilusão, né? Então, o Mr. Anderson, ele não sabe da Matrix, mas ele sabe lidar com a Matrix, ele conhece muito dos códigos da Matrix, e por isso ele chama a atenção de um grupo de pessoas que está lutando contra a Matrix, né? Tentando libertar os seres humanos desses casulos, né? Libertar os seres humanos dessa dessa vida escrava dentro desses casulos, onde são simplesmente sugada a energia deles, né? Então, o que acontece, né? Desde o início, né, a gente vai começar já ele tendo dois mundos, o Mr. Anderson, né? Ele tem um mundo que é o mundo do hacker e o mundo que é o mundo da empresa, né? Então, chega um momento em que ele chega super atrasado na empresa, porque ele passou a noite lá hackeando, né? E daí, o que acontece, né? O chefe dele chama ele e diz assim, olha, tu tem que optar, ou tu vai trabalhar aqui, né? Ou se tu não quer fazer horário e entrar nas regras, né? Então, tu vai embora, tu tem uma opção, né? Então, é interessante que já começa o filme com essa opção, né? E daí o que acontece? Ele vai lá para a baia dele, né? Ele trabalha em baia, né? Aquelas empresas grandes que tem um espacinho para cada funcionário. E daí lá ele recebe um celular onde alguém convoca ele para, né? Então, aí ele recebe o chamado, né? Então, a gente já vê que o Mr. Anderson, ele tem uma vida aparentemente normal e adaptada, mas ele não tem uma vida tão normal assim, né? Então, digamos que ele está apto para ser chamado, e ele é realmente chamado, né? Então, ele recebe chamado, que dá todas umas instruções para ele fugir, ele já diz, olha, vão te perseguir, foge, 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 né? E daí, então, ele decide que sim, que ele vai receber esse chamado, e daí ele começa a fugir, né? No celular começam a explicar para ele como é que ele tem que fugir, e ele foge, ele vê que tem pessoas perseguindo ele, né? Até que ele vai para a beira do grande prédio, né? Da Megacortex, e daí ele tem que passar uma coluna, e ele olha para baixo e ele diz assim, eu não vou conseguir. Não, isso aqui eu não vou conseguir fazer, morre de medo de altura, e daí tem a recusa do chamado, né? Daí ele é preso, ele é levado para a prisão, onde ele é interrogado, ele é seduzido, né? E daí ele vai
encontrar essa figura também, que vai depois estar presente em todos os filmes, né? Que é o Sr. Smith, né? O Sr. Smith é um agente, né? Um agente da Matrix que está buscando na realidade, esses agentes, eles não estão buscando os hackers, né? Eles estão buscando saber onde está a humanidade que ainda não está presa, né? Não está que está fazendo um complô contra a Matrix. Então, ele vai, o Mr. Smith, ele vai estar atrás disso, das pessoas que têm essa informação. Eles prendem o Mr. Anderson, né? E, e daí é o primeiro encontro, né? Que o Mr. Anderson vai ter com essa figura, tá? Que a gente pode dizer que ele é uma espécie de um guardião, né? Um guardião do portal. O guardião do portal é aquela pessoa que fica na divisão entre os dois mundos, impedindo a pessoa de entrar, mas também ele tem uma característica muito interessante, né, que a gente pode associar dentro da psicologia da Clarissa Pincola Estes, que ela vai falar do predador, né? Então, o predador é aquele ser interno, né, que faz com que tu boicote os teus processos, que tu não acredite em ti mesmo, né? Então, ele tenta, é um personagem interno, se a gente vê como um arquétipo, é um personagem interno que trata de que tu não tome consciência das coisas, né? Então, a gente chama isso de predador da psique, né? Então, ele está a serviço do não revelar as coisas, está a serviço de manter as coisas no nível inconsciente e a serviço de manter a adaptação, né? Adaptação ao mundo externo, adaptação à ilusão, adaptação à alienação, né? E é interessante o nome dele, né? Mr. Smith, porque ele é esse nome Smith, né, dentro dos Estados Unidos, é um nome muito comum, né, meio como Silva para a gente, né, é um nome comum. Então, a gente pode dizer que ele tem a capacidade, o Mr. Smith, de entrar dentro de qualquer pessoa, de incorporar dentro de qualquer pessoa comum, né, e fazer com que essa pessoa se torne um agente. Então é interessante isso, né? Porque eu creio que não é por acaso que ele se chama Smith, né? Então, porque ele tem essa característica de estar presente nessas mentes comuns, né? É o vigia da mente comum, é o vigia que não deixa a consciência vir. E depois a gente tem a pessoa que vai ser a guia no início dele, né? Que é a Trinity. A Trinity é interessante também os nomes, né? Todos os nomes são muito significativos. Então a gente vai ter a Trinity, que Trinity quer dizer trindade, né? Então a gente pode ver assim que esse filme também ele está muito baseado em nível de simbólico, ele vai ter muito relacionado com a história de Jesus também. A gente pode ver a história de Jesus nele também, tá? Não é o que a gente vai ver hoje, mas ela é o escolhido, né? É aquela pessoa que foi escolhida e que bom, tem que assumir que foi escolhido, né? Então, o que significa ser escolhido? É alguém que tem um propósito a ser revelado, né? Então, a Trinity, né, inicialmente, ela é como um anjo guia, né? Ela vai ser o ser medial, ela vai ser Hermes, né? Aquela que vai fazer a ligação entre os mundos. Então, ela que vai ajudar o Mr. Anderson a descobrir que ele não é o Mr. Anderson, que ele é Neo. Neo, que é o novo, que é o primeiro, né? Então, ela é o personagem que vai servir desse anjo guia, que vai fazer
a passagem entre esses dois mundos, né? A gente sabe que não é qualquer personagem que pode fazer a passagem entre os mundos. Então, dentro de nós existe um arquétipo que é um anjo-guia, que é um ser medial, né? Que faz a passagem entre aquilo que a gente acredita ser realidade e o nosso mundo interno, né? E à medida que a gente consegue fazer essa passagem, então, começa a vir a consciência, o processo de consciência começa a acontecer. E a Trinity leva ele a encontrar o Morpheus, né? Então, o Morpheus, também, o nome de Morpheus, que é o deus do sono, né? Deus da mitologia grega, que é o deus do sono, um deus poderoso, né? A palavra Morfeu vai também servir, né? Não sei o que vem antes ou depois, mas a palavra morfina vem de Morfeu também, né? Então, o Morpheus, ele é esse senhor desse outro mundo, né? Esse mundo que é o mundo desconhecido, mas que é o mundo real dentro da história da Matrix, né? Então, aquilo que o Neo, né, achava que era a realidade, onde ele era o Mr. Anderson, agora ele vê que aquilo não é a realidade, que aquilo é, uma fantasia, é uma ilusão, né? É uma manipulação. Então, nesse momento, a Trinity leva ele a encontrar o Morpheus, e o Morpheus é quem vai ensinar um monte de coisa para ele, né? Então, o Morpheus é a figura do mentor, né? E a primeira coisa que esse mentor faz é novamente dizer, olha, se tu quiseres, né? Ele faz novamente o chamado, né? Ele diz, ó, se tu quiseres, tu toma essa pílula azul e tu vai encontrar, né? Tu vai dormir, vai acordar na tua casa amanhã e não vai se lembrar nada do que aconteceu. Mas se tu tomar a pílula vermelha, então eu vou te mostrar até onde vai a toca do coelho, né? Ou seja, então aí ele está fazendo uma referência à história de Alice no País das Maravilhas, né? Então esse mundo fantástico, esse mundo, bom, se tu tomar pílula vermelha, tu tá saltando de paraquedas, né? Tu não tem mais volta, daí tu vai ter consciência de onde tu tá realmente. E daí, então, né, começa a viagem de Anderson a Neo, né? Então, no momento que ele opta, né, pela pílula vermelha, então ele entra no processo de autoconhecimento. Ele vai entrar numa viagem, na realidade, que é uma viagem que no filme está retratada como uma viagem do coletivo, né? Uma viagem de busca de liberdade, mas na realidade o que está acontecendo é que é uma busca de si mesmo muito forte, onde ele tem um propósito, ele tem que descobrir qual é o propósito, ele tem que acreditar nesse propósito, né? Então, ele vai passar de Anderson para Neo. A história é basicamente essa, né? Daí, a primeira coisa que acontece é ele sair da caverna, né? Então, tem toda uma operação lá de desplugar ele da Matrix, né? E daí, então, ele se surpreende vendo esses seres humanos bateria, né? E ele saindo como se saísse de um útero, né? Um útero que é essa própria Matrix, né? Então, ele olhando aqui realmente rompendo com a caverna, né? Ele tomou a pílula vermelha e ele vai nascer para esse novo mundo. E daí a questão básica que vai perpassando toda a história é qual é o propósito, né? Porque as pessoas vão dizer para ele, né? Tu é o escolhido. Então a grande dúvida do Neo, eu sou escolhido, né? E o que veio fazer esse escolhido, né? Esse escolhido vem trazer uma nova esperança, vem trazer um novo momento, um momento de paz para a humanidade, né? Um momento onde
a humanidade se liberta das máquinas, né? Então, teve um tempo que existia um escolhido, né? E esse escolhido morreu, né? Então, agora, teoricamente, Neo é o novo escolhido. Mas o que afasta ele, né, de ser o escolhido ou não? Será que ele é mesmo ou não? Então, existe toda essa questão, né, que vai perpassar todo o filme. Esse é o meu propósito ou não é o meu propósito? Qual é o meu propósito, né? O propósito de existência, porque aqui a gente está falando, quando ele diz eu sou escolhido, é o propósito da existência dele, ele nasceu para isso. Será que ele nasceu para isso ou não? Então, começa toda uma fase de treinamento, né, onde ele começa a conhecer os códigos desse mundo desconhecido, né, os códigos desse mundo fora da Matrix. Então, ele também aprende a ver a Matrix de outra forma, né, então, é muito interessante isso, porque ele está em outro mundo, né, que é o mundo real, olhando para a Matrix de outros ângulos e vendo, né, a grande viagem é vendo como eu lido com essa matrix de um outro ponto, né? Então, o que na realidade ele está fazendo? Ele está desfazendo um monte de crenças, né? E tomando contato com os potenciais dele. E daí o Morpheus é a pessoa que está ensinando ele, é o grande mentor, né? E daí, então, levam ele para conhecer essa senhora, né, que é o oráculo. Então, todo filme tem toda a história, né? Tu tem que ver o oráculo vai confirmar quem tu é, né? E daí a gente fica pensando, né, que oráculo é esse que vai aparecer. Daí aparece essa senhorinha, né, que está numa casa onde ela cria várias crianças com poderes muito especiais, né? E, e ela é uma figura, assim, muito simples, né? Ela está fazendo brownie, ela está fumando cigarrinho, tomando um café. Então, essa mulher, né, ela representa um feminino muito cuidador, muito simples, né, e muito ligado à terra. Então, o café, o cigarro, aqui tem uma conotação não de vício, né, mas sim de coisas que nos ligam à terra, as ervas, os aromas, os sabores, né? Então é bem interessante porque ela é uma grande mãe, na realidade, né? Então ele vai visitar a grande mãe, né? E a grande questão que ele vai ir lá, né, perguntar é se ele é o escolhido, né? E daí o que ela responde? Olha, se tu não sabe, quem sou eu para saber, né? É tu que tem que saber se tu é escolhido, né? E daí o que acontece é que ela não dá a resposta para ele, né? E quando ele sai assim da porta, né, tem uma plaquinha dizendo lá em cima da porta, dizendo conhece-te a ti mesmo. Então, é interessante porque ela não dá resposta, porque ele que tem que dar a resposta. Então, não é ela que tem que dar a resposta sobre o propósito dele. Ela pode ajudar ele a descobrir qual é o propósito, mas a resposta tem que ser dada por ele. Daí, então, eu falei, né, que vai ter um passo onde a gente vai encontrar, fazer amizades, encontrar e conhecendo os códigos, né? E daí aparece a figura do Cypher, que é o traidor, é aquela pessoa que está dentro do grupo, né? Mas que vai, na realidade, trair o grupo, né? E trair o próprio Neo. É interessante que essa traição, né, ela deflagra todo um processo, né, porque daí o Morpheus é preso, etc., né? Então, é justamente por essa traição que faz com que o Neo vá assumindo os seus poderes, né? Ele vá assumindo, né? Então, não é a oráculo que vai dizer para ele quem ele é, mas é a vivência de quem ele é e das coisas que ele consegue fazer, né? Somado a aquilo que ele vai aprendendo
com o seu mentor, com a experiência da Matrix, né? Com a experiência de olhar essa Matrix por outros ângulos, então que vai fazer com que ele acredite nele mesmo, né? Então, na realidade, esse traidor, né? Aquela pessoa que nos trai, aquela pessoa que nos passa a perna, aquela pessoa que nos sacaneia, muitas vezes ela é uma iniciadora também, né? Ela nos obriga a sair da zona de conforto e ir buscar coisas. Então, foi o que o Cypher fez, né? E daí, então, chega um momento onde o Neo vai encontrar o Mr. Smith e vai haver a grande batalha, né? Então, a grande batalha acontece. E o que vai acontecer aí? O Neo ele já está super dentro da identidade dele, ele se sente muito forte, então ele consegue, né, lidar com o Mr. Smith muito bem durante essa batalha, né? Só que chega um ponto, então, que ele consegue, o Mr. Smith tenta matar ele no trilho do trem, né? E ele é muito interessante, né? Porque o Mr. Smith nunca chama ele de Neil, né? Sempre chama ele de Mr. Anderson, né? Então, eles estão lá na frente, o trem vem vindo, né? E daí o Mr. Smith disse assim, infelizmente agora tu vai morrer, Sr. Anderson, né? E daí o Neil vira para ele e diz assim, eu não sou Anderson, eu sou Neil. E nesse momento ele consegue saltar para fora e quem é apunhalado pelo trem, né, que é pego pelo trem, atropelado pelo trem, é o Mr. Smith. Só que o Mr. Smith, né, tem como característica básica, né, ele consegue incorporar em outras pessoas. Então, minutos depois, né, dessa grande batalha, o que acontece é que para o trem e sai o Mr. Smith lá de dentro. Então, o Neo decide, né, fugir, porque já está desgastado pela batalha que tinha feito. Né? E daí, então, o que acontece é que ele é atingido, né, dentro dessa fuga, tem todo bom, vocês viram o filme, então, chega um ponto em que o Mr. Smith mata o Neo. Né? E nesse momento, então, o Neo está lá plugado, né? Ele está nessa viagem, só está na Matrix, né? Então, mas ele está plugado lá na vida real, né? Ele está plugado e ele recebe os tiros, então ele morre, né? E daí a Trinity, agora ela tem um outro papel na mesma história. Antes era essa figura medial, né? Mas ela vai adquirindo pouco a pouco um papel muito importante também dentro da questão do propósito, né? Porque pouco a pouco ela é a ânima de Neo. Né? Então, o que acontece? Existe um processo de integração aqui, um matrimônio sagrado, um matrimônio alquímico. Então, quando ela diz, você não pode estar morto, né? Porque o oráculo disse que eu ia amar, né? Amar a pessoa que veio aqui para, né? Para libertar, né? E daí nesse momento ela vai dizendo isso no ouvido dele, e ele revive, né? E nesse momento então a gente pode fazer a leitura, né? Pela questão da integração da sombra. Então, esse processo de renascimento, ele morre e renasce, né? Ele renasce íntegro, integra a ânima. E daí, então, ele entra quando ele morre e renasce, ele renasce já num outro estado de consciência. Ele tem plena consciência de quem ele é, do seu propósito. E daí, ele tem um pleno domínio das leis desse lugar, né? Ele tem um potencial infinito, né? Que ele não tinha acessado todo o potencial que ele tinha, né? E agora ele tem acessado todo esse potencial. Se vocês se recordarem lá no treinamento que ele fez com Morpheus, né? Ele pergunta, dentro da Matrix eu consigo desviar das balas, né? Dos revólveres. E daí o Morpheus diz a ele assim, quando tu tiver plena consciência de ti mesmo, tu não vai mais precisar desviar das balas.
sim, tu pode desviar das balas, mas quando tu tiver plena consciência de ti, não vai necessitar mais desviar das balas. E daí, bom, nesse momento é quando ele para as balas, né? Um gesto, ele para as balas. Então, e daí tem uma cena que eu acho, assim, muito interessante, muito bonita, né? Que é quando ele, praticamente, ele começa a lutar, então, com o Mr. Smith, mas agora já não tem um equilíbrio, porque antes existia um equilíbrio de forças entre eles, né? E nesse momento já não existe mais um equilíbrio de forças, porque o Neo tem muito mais potência, né? Ele tem uma potência infinita frente ao Mr. Smith. E daí, então, o que ele faz? Ele sai correndo e se atira dentro, ele mergulha dentro do Mr. Smith, e a partir de dentro ele vai iluminando o Mr. Smith, né? E o Mr. Smith explode, né? Então, que tem a ver muito com a integração da sombra a partir de uma iluminação, né? Então, a sombra é a ausência de luz, né? A gente, onde não tem luz, a gente tem sombras, ou não está bem iluminado, então cria sombras, né? Então, quando vem iluminando tudo, a sombra desaparece. Então, é interessante a gente perceber que, na realidade, o Mr. Smith é a sombra de Mr. Anderson. E quando vem Neo, os dois se integram. E daí fecha, né, com a cena do Neo voando, né? E que tem muito a ver com o processo, né? De que quando existe o final da grande batalha, então o herói ele tem condições de olhar todo o processo de cima, porque ele tem uma outra consciência, né? Então, em nível arquetípico, é bem interessante esse voo, né? Tem gente que não gosta muito no cinema da saída, né? Que deu o filme, mas é muito interessante, né? Porque esse voo ele tem a ver que, bom, agora eu tenho mais consciência, eu tenho mais condições de ver a totalidade de todo o processo. E a gente pode dizer que o Neo, né, a volta para casa de Neo é um processo de reconhecimento do grupo daquela comunidade, né, de que ele é a pessoa que veio, né, é o escolhido, né, a pessoa que veio ali transformar algo na comunidade, mas passa por um reconhecimento dele mesmo, né? Ele se reconhece. E essa é a grande história, né? Porque às vezes a gente quer que o outro reconheça a gente, mas a gente não consegue se reconhecer. Então, esse é o grande processo que ele fez, né? Então, a grande aventura de Neo não é só a aventura de perceber como lidar com a Matrix, né? Mas é a aventura de saber quem ele é, né? O grande lance do filme é esse. Então, uma das coisas que o filme vai abordar o tempo todo, né, é que ninguém vai dizer para o Neo o que ele tem que fazer. Ele tem que escolher. O tempo todo é ele que diz: sim, eu quero, eu não quero, eu vou, eu não vou. Né? Então, isso. E daí, quando ele vai no oráculo, isso fica muito claro, né? Porque o oráculo está ali não para dizer para ele quem ele é que tem que descobrir quem ele é, né? Então, muitas vezes a gente acredita no destino e diz assim, bom, o destino me reservou tal coisa, então me deixo levar pelo destino, né? Então, a gente tem probabilidades, sim, a gente tem probabilidades, a gente poderia chamar essas probabilidades de destino, mas quem vai esculpir essas probabilidades, quem vai dar rumo a essas probabilidades, são cada um de nós através das nossas escolhas, né? Então, é bem importante a gente perceber isso no filme, né? Porque a questão da escolha, ela está o tempo todo, o Neo fazendo escolhas, e ninguém nunca diz o que ele tem que fazer. É ele que vai escolhendo e definindo o caminho. E daí, então, claro que aqui a gente está trazendo a responsabilidade das nossas escolhas, que cada escolha que a gente faz, a gente está criando, como essa gotinha, né? Uma onda de consequências, né? Então, nós temos responsabilidade sobre as nossas decisões. Quando eu resolvo tomar a pílula azul,
Não é que eu não tenha responsabilidade sobre as minhas decisões, eu tenho igualmente,